Queridos irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que estamos de pé, vamos ler a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ler o versículo de número 23. Todos que têm a palavra do Senhor podem abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23, diz assim: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Amém. Muito obrigado, podeis tomar o vosso assento. Deus seja louvado. Deus seja glorificado. Esta noite tão inspiradora, tão abençoada, em que podemos estar aqui mais uma vez na casa de Deus, para juntos tributarmos um culto de adoração ao seu nome. E o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ele é o Rei dos Reis, a Ele toda a honra e toda a glória. Nossa gratidão a Deus pela vida desta amada igreja do Senhor. Minha gratidão ao Senhor pela vida do pastor Luiz Flávio, pastora Maristela. Eu tenho apenas uma palavra para dizer: gratidão. Em Olof, no Senegal, a gente diz Tcherejef. Em Seré, a gente diz Tiokanjala. Em Bambará, a gente diz Alaka do Bahia. Aoniche. Thank you very much. God bless you. Merci beaucoup. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Flávio. Os céus sabem recompensar. Os céus sabem recompensar. Glória a Deus, pela sua sensibilidade em ouvir a voz de Deus e ter o coração missionário. Deus continue prosperando esta amada igreja. Eu disse hoje pela manhã que missões é o projeto e a obra prioritária da igreja. Nada é mais importante do que missões. Tudo é secundário. Primeiro vem a obra missionária, porque se não houver missões, não há igreja. Primeiro é a obra da evangelização. Anunciarmos Cristo. E esta igreja entendeu o propósito, entendeu o projeto de Deus. E por isso tem prosperado e tem sido abençoada. E vai continuar sendo abençoada. A bênção de Deus continua sobre a igreja. Deus abençoe irmão Cláudio pelo sentimento e pelo convite. Quando ele entrou em contato comigo, quando o pastor Flávio nos chamou, dizendo que a igreja estaria sendo parceira, minha alma se alegrou. Eu estava na nossa base lá em Senegal. Eu fiquei tão feliz em saber, porque as necessidades são tão grandes e aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês é do céu. Obrigado. Deus abençoe. Eu aguardo vocês lá, em uma viagem missionária abençoada. Deus abençoe, irmãos, todos vocês, pastores, líderes, estes jovens que estão aqui na minha retaguarda. Quando eu vejo jovens assim, me dá esperança e renova as minhas forças, porque a obra vai continuar. E talvez eu esteja olhando para alguns aqui que ultrapassarão fronteiras, continentes, nações.
Talvez eu esteja olhando para alguns aqui que falarão vários idiomas. Eu creio nisso. A fronteira de vocês é o mundo. A fronteira de vocês é o mundo. Deus tem projetos e propósitos. Deus tem projetos e propósitos. Irmão Cláudio, me acompanha, Deus abençoe. Pastor Ariovaldo, uma alegria, prazer. Eu preciso me desculpar porque eu passo na porta da casa dele e eu não cheguei lá tomar o café. Mas eu passo. A Denise, Deus abençoe. Estamos felizes porque temos notícias muito boas do trabalho que vocês realizaram e os frutos continuam, porque a obra nunca para na República do Cabo Verde. Deus abençoe. Queridos irmãos, eu quero ser muito objetivo porque precisamos ainda retornar esta noite, mas eu rogo as vossas orações. Eu estou retornando à África no próximo dia 2 de janeiro. Minha esposa está lá já me aguardando, ela já viajou faz praticamente um mês. Hoje ela chegou em Mali para passar o Natal com as crianças do orfanato, com as crianças da escola, com os obreiros, com o projeto lá em Mali. E eu quero pedir as vossas orações em meu favor, em favor dela, dos nossos filhos. Eu tenho um casal de filhos, Paulo Wesley e Adriele, que Deus tenha abençoado. E no dia 2 de janeiro nós viajamos. Eu já falei aos irmãos que estiveram nos cultos anteriores, eu estou levando 10 jovens comigo para uma escola de imersão transcultural. E a minha oração é que o Senhor levante entre estes 10 alguns para ficarem. Eu já fiz a primeira escola ali, dentre os que eu levei, ficou 3. E estão lá trabalhando para Jesus. Nós estávamos praticamente com um número bem reduzido de missionários, mas o ano passado, ou aliás, este ano, Deus fez um movimento extraordinário. E hoje nós estamos com 14 missionários trabalhando ali conosco. E eu vim aqui desafiar jovens de Palmeira para ir comigo. Vamos lá? Vamos lá? Todo ano nós fazemos esta escola, são 30 dias, mergulhado na cultura e nos interiores de Senegal, de Mali. Hoje pela manhã eu mostrei muitas imagens aqui, e é um projeto extraordinário. Abre a mente, te leva a uma dimensão maior, e você entende o que Deus tem para você e para nós, vai muito mais além do que a gente imagina. Porque às vezes a gente vive num mundo tão pequeno, num mundo tão limitado. Quando Deus abre estas oportunidades, a mente se abre e você vê que não há fronteiras e não há limites para você avançar. Não há limites para você avançar. Então eu deixo aqui esse desafio. Estamos precisando desesperadamente de mais missionários, mais obreiros, mais trabalhadores para a seara, principalmente na área da saúde. Nós vamos agora para a 3ª clínica médica e precisamos de médicos, de enfermeiros. Em janeiro vai uma equipe para estar conosco ali. Vão ficar alguns dias no Mali, atendendo. Vai uma dentista para ficar alguns dias ali. Eu falei hoje pela manhã aos irmãos, é muito difícil a realidade de médicos e enfermeiros em Mali. Nós temos um dentista para 200.000 pessoas. É uma carência muito grande. E ontem à noite eu comentei com os irmãos também que está indo uma dentista e eu fiquei preocupado como trabalhar. Eu estive na América há 15 dias e estando lá, nós ganhamos um consultório odontológico completo. Móvel, para onde for dá para levar. Deus é o Deus da providência. Então nós precisamos de mais gente para nos ajudar. Precisamos de evangelistas, implantadores de igreja, ensinadores, discipuladores, enfim, todo o ministério ali é muito bem-vindo. E atendemos 4 nações, não é fácil.
atender uma cidade, atender um bairro, é desafiador. Agora você precisa atender 4 países, é mais desafiador. E eu disse ontem aos irmãos que eu estava orando numa madrugada e dizendo a Deus: Senhor, eu vou mais devagar, eu estou muito cansado, as forças são limitadas e eu vou diminuir o ritmo. E o Senhor falou comigo na madrugada e disse: avança e corre e anda mais rápido. Abre-se a fronteira de outra nação para socorrermos, porque vieram pedir socorro na República do Chad, ou Tchad, centro do oeste norte da África, fronteira com o Sudão. E nós vamos chegar ali agora em nome do Senhor Jesus, para socorrer mais esta nação. E vocês estão fazendo parte deste projeto. A visão é cortar a África até o leste. Nós iniciamos no oeste, trabalhando junto com o pastor Otávio, e hoje estamos ali lhe representando no projeto. Eu falei ontem no pastor Otávio, que é o nosso líder em Senegal. Depois eu implantei Mali, Níger, Mauritânia. Agora vamos ao Chad. Depois vamos entrar no Sudão. Há 2 Sudão agora, Sudão do Norte e Sudão do Sul. Há muito desafio no Sudão. Depois do Sudão nós vamos à Eritreia, que já estará do outro lado da África. E faremos ali um cinturão. E o Senhor me disse: vai a 6 países, vai a 7, vai a 8, vai a 9, vai a 10. E eu vou junto, abrindo as fronteiras. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Então isso é glorioso, é maravilhoso ver a ação de Deus. E se Ele faz comigo, Ele pode fazer com você também. Toda esta região que estamos trabalhando são países, ex-colônias francesas. Fala-se francês como idioma oficial e árabe em alguns países dentro do deserto. E os dialetos, que são centenas deles em cada país. Pastor, mas e agora? Como que a gente faz para comunicar? Se o Deus envia, Ele capacita. Ele abre a mente e dá a você aquilo que você precisa. Antes de eu ser enviado ao campo missionário, eu gostava muito de francês, do idioma francês. Uma vez eu ouvi o nome do presidente da França na época, François Mitterrand, e me soou bonito a expressão, François Mitterrand. Eu gostei da pronúncia, eu disse: um dia eu vou falar esse idioma. Eu estava em um culto, lá na nossa igreja, e Deus usou alguém e disse: vai para a terra que eu te mando, e o idioma eu ponho na tua boca. Isto é coisa que Deus faz. Você faz a sua parte, mas Deus faz a dele. Fiz um curso rápido de francês antes de ir ao Senegal em 99. Quando cheguei ali, vi o desafio. Fomos enviados para o interior, quase 250 quilômetros longe, sozinhos. E ali eu me vi num desespero. Eu digo: meu Deus, e agora? A ferramenta é o idioma. E esse povo não fala outro idioma, a não ser francês e os dialetos. E o Senhor me lembrou da palavra, e eu estava implantando uma igreja embaixo de uma árvore. Caminhava 15 quilômetros a pé, entrando vilarejos adentro. Eu estava um dia debaixo daquela árvore, e algumas crianças que vinham ali, eu fiquei travado. Eu disse: e agora? O que eu falo? Eu não sei falar francês, eu sabia dizer algumas 4 ou 5 palavras. O curso tinha sido rápido, e foi tão rápido que a gente foi enviado. Deus tinha pressa. E Deus me lembrou da palavra e eu clamei. Eu disse: Deus, Tu és o Deus de toda a graça e o Deus de todo o conhecimento. Faziam 15 dias que eu estava ali. Deus abriu a minha mente naquele dia e implantou o idioma dentro da minha mente. E eu comecei a pregar em francês. Falar o idioma já é difícil, pregar é muito mais difícil ainda. Mas a mente abriu, a mente fluiu. E a partir daquele dia, Deus me deu esta graça.
Eu fiz a minha parte, aperfeiçoei em alguns cursos, mas a glória e a graça que veio é extraordinária. E francês e português para mim é a mesma coisa, falar e escrever, pregar, viver, andar, é tudo a mesma coisa. Porque esse Deus, quando envia, Ele capacita. E eu posso declarar isto aqui esta noite, na vida de alguém. O mundo está globalizado. O mundo está globalizado. Quantos de vocês falam mais de um idioma? Quantos? Quem fala inglês? Levante a mão. Não, eu não vou acreditar no que eu vou ver aqui. Quantos de vocês aqui falam mais de um idioma? Não há desculpas. Tem uma jovem levantando a mão, parabéns. Alguém, lá tem mais um rapaz levantando a mão, parabéns. Quem aqui fala espanhol? Deus lhe bendiga, porque ele esteve lá. Quero saber se alguém aqui estuda outro idioma. Aí às vezes a gente para e diz, Deus me usa nas nações. Ok. Você está estudando, está se dedicando para aprender. O mundo está globalizado. Ah, mas vai no Google Tradutor. Deus não aceita essas coisas. Ele vai usar você, a sua mente. E o mundo vai se abrir para você. Não perca tempo mais. Se eu voltar aqui, eu quero ver mais mãos levantadas. E eu sei que isso vai acontecer. E as portas vão se abrir. O espanhol tem tomado conta do mundo. Onde você vai no mundo, fala-se espanhol. É incrível isto. O inglês tem uma proporção mundial. Mas o espanhol tomou conta do mundo. Se você vai no leste europeu e você fala espanhol, você se dá bem. Se você vai na Ásia e fala espanhol, você tem alguém que fale espanhol. É tremendo isto. E sabe que Deus me deu uma graça? Eu ando assombrado com Jesus, pastor Ariovaldo. No domingo retrasado, nós estávamos numa escola bíblica em Nova York, e no domingo pela manhã tinha um culto com os hispanos, com os latinos da América Central. E o pastor, o presidente da igreja, o pastor Nilson, disse, domingo pela manhã você prega para os hispanos. E eu fiquei assim, aí ele disse, não se preocupe, tem os irmãos aqui que traduzem. Eu hablo espanhol um pouquinho, porque às vezes estávamos sempre na Espanha. E eu fui para o culto no domingo pela manhã. E eu orei, estudei, li, preparei. E sabe que na hora de pregar eu disse para o irmão que ia traduzir, não precisa traduzir, eu vou pregar em espanhol. E eu preguei em espanhol. Eu olhei e disse, mas nem eu sabia que eu falava espanhol. Os irmãos vieram e disseram, hermano, ensina-nos a falar espanhol como vocês. Eu digo, mas nem eu sei falar. Disse, não, mas você pregou em espanhol. E eu não tenho dúvida de nada, irmão. É tremendo o que Deus faz. Não há limites para a capacidade humana. E Deus está falando com alguém aqui hoje. Eu não preparei isso, é o Espírito Santo que está falando com você. Isso é tremendo. O jovem africano, todo jovem africano fala mais de 2 idiomas quase sempre. Nós temos alguns obreiros nossos lá que trabalham conosco no Senegal, tem um que fala 8 idiomas. Temos um missionário que trabalha conosco que fala 10. E não é algumas palavras, o camarada domina os idiomas. E se Deus faz com um, pode fazer com qualquer um. Há um projeto de Deus sendo preparado para alguém aqui esta noite. Coloque a mão na sua cabeça e diga, Deus, eu recebo esta sabedoria. Eu recebo esta sabedoria. E Deus o fará. Então, irmãos, a obra de Deus não pode parar. Orem por nós, orem pelos projetos. E nós queremos ver cada vez mais a igreja brasileira envolvida nesses projetos. E tem sido extraordinário. Deus está movendo ainda com a igreja brasileira, com a nova geração que está chegando aí. Há um mover de Deus na vida deles. Deus está levantando e está despertando uma geração missionária. E eu estou maravilhado com isso. Talvez alguém não esteja vendo, mas eu estou vendo. E Deus está fazendo isto.
E um pedido mais de oração: eu estou com uma casa pronta, lá em Mali, dentro do projeto do orfanato, de uma escola e de uma clínica médica. A casa ficou pronta semana passada, pintadinha, novinha, são 5 quartos, com ar-condicionado, com banheiro, coisas assim do céu. E lá eu preciso de um casal de missionários. Talvez esteja aqui esta noite. Eu preciso para ontem um casal de missionários lá nesta casa, para cuidar do orfanato, cuidar da escola, gerenciar a base que ali está. E eu sei que Deus vai dar. Eu sei que Deus vai dar. Minha esposa está indo lá para lavar a casa de novinha que está, foi pintada esta semana. E eu falei ontem que nós vamos iniciar agora, terminamos a casa, estamos duplicando a escola e vamos iniciar a construção de uma clínica médica. E eu não vim aqui pedir oferta para a clínica, eu vim aqui dizer que o recurso da clínica já está todo disponível, para a glória do nome de Jesus. É só construir. E nós vamos avançar falando do nome de Jesus e socorrendo as necessidades daquele povo. Há uma gratidão deles para o Brasil, há uma gratidão deles para Palmeira das Missões. Diga: eu faço parte. Não, diga mais forte, senão você me desanima. Eu faço parte. Oh, glória ao nome de Jesus. Vi muitos irmãos aqui que compraram as camisetas do orfanato. Obrigado, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Irmãos, vale a pena você fazer a obra de Deus. Você vê o resultado, você vê as ações. Já vai quase para 25 anos que estamos envolvidos neste trabalho. E quanto mais a gente entra, mais entramos. É como uma areia movediça, vai afundando cada vez mais. Missões é um projeto sem retorno. Você vai e nunca mais sai do coração. É como aquele foguete Apolo 11 que foi lançado, o primeiro foguete que foi ao espaço na época. Foi numa velocidade fortíssima, lançada ao espaço, e lá em cima o comandante olhou, viu alguns problemas. O copiloto que estava cooperando também olhou e observou e disse para o comandante: precisamos dar meia volta e retornar para a terra. Ele disse: não há como retornar. A obra de Deus é assim, não tem volta. Jesus nunca mandou voltar, Ele sempre mandou avançar. Avança aonde você está. O nome do Senhor é glorificado. Eu estava falando agora e eu lembrei de como vale a pena você fazer a obra missionária. Eu já vou entrar na palavra de Deus, mas uma coisa vai puxando a outra. E quem é missionário sabe disso, a gente tem tanta coisa para falar. Eu estava implantando esse trabalho, esta igreja. Hoje há uma igreja construída embaixo desta árvore, e vinha algumas crianças ali. Quem me ouvia eram meninos, meninas pequenas, alguns cabritos, porcos, galinhas. Eram os meus ouvintes. E um dia eu estava tão desanimado ali, e o inimigo veio, soprou no meu ouvido e disse: vai embora, isto não resulta em nada, são apenas crianças. Mas eu perseverei. Um dia um menino chegou para mim com 11 anos de idade e disse: missionário, eu quero entregar a minha vida para Jesus. 11 anos de idade. De uma família animista, islâmica, uma feitiçaria muito forte. Eu olhei para ele e disse: e a sua família? Ele me mostrou onde ele morava, eu fui até a família. Quando eu comentei com eles, conversei com a família, é Deus trabalhando. Eles disseram: ele pode seguir a religião do cristianismo. Nós fizemos um batismo, eu batizei um menino com 11 anos de idade para 12. Ele queria demais. O tempo passou, o nome dele era Aliu, é Aliu. Passou o tempo, o trabalho desenvolveu, eu fui para outra região, implantar outro trabalho, o tempo foi passando, eu viajei, os anos se passaram. Há 2 anos atrás, eu recebo uma mensagem, porque eu não consegui mais retornar lá. E ele disse: missionário, lembra de mim? Eu sou Aliu, debaixo da árvore, aquele menino de 11 anos que o Senhor batizou.
Eu disse, como esquecer? E ele disse, eu sou evangelista da igreja. Fui à República do Togo, fiz faculdade de jornalismo, sou o diretor da primeira rádio evangélica do Senegal e estou pregando Jesus através da rádio. Obrigado por ter vindo embaixo da árvore falar de Jesus. Este é o poder do Evangelho. Quando você fala, você não sabe o impacto que ele está causando. Ou não, você não sabe o poder que há no Evangelho. Cada vez mais nos dá ânimo de continuar, de trabalhar. Eu falei hoje pela manhã da escola de formação profissional que estamos em Senegal. Temos vendo uma ação do Espírito Santo. Esta semana começou um trabalho de libertação na vida dos alunos. E o Senhor está transformando cada aluno ali. Deus está usando muito os jovens que ali estão. Levei 2 casais para cuidar lá junto com a irmã Ana Paula. Inclusive Márcio é seu parente, né? Primo do pastor Ariovaldo. Deus está usando eles lá tremendamente. E nós estamos trazendo jovens que vêm dos interiores com 2 finalidades: formá-los em uma profissão, damos 7 cursos de formação, e levá-los a uma experiência com Deus, e colocar neles, pelo Espírito de Deus, o sentimento missionário. E eles vão sair dali como profissionais e missionários, para levar a palavra de Deus. A primeira turma foi formada no passado, este ano estamos com a segunda turma, e já está pegando fogo no negócio lá. Jesus está sendo glorificado. E eu estou crendo num grande avivamento. Ontem à tarde houve um batismo em Dakar com 72 muçulmanos que aceitaram Jesus como Salvador. Isso é para dar glória a Deus, irmão, de explodir o teto, porque lá 72 é muita gente. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Então orem por nós, precisamos, e eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Amém? A fé que promove o futuro. Diga comigo, a fé que promove o futuro. O texto que lemos fala de fé. O irmão Geriel cantou aqui para encerrar o seu louvor falando de fé. E a obra missionária, a obra de Deus, ela é feita por fé. Não é lógica, não é cálculo humano, é fé. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Nós recebemos a fé. E quantas vezes nós recebemos a fé? Nós recebemos a fé uma vez. Porque a Bíblia diz, pela fé, que uma vez vos foi dada. Quando nós recebemos ela fica em nós. E ela é trabalhada em nós. E quando é que esta fé é ativada? Esta fé, ela chega em nós através da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então ela se ativa em nós quando nós ouvimos a palavra de Deus, e ela passa a ser nossa. E se a fé é nossa, ela é um dom de Deus, não é para ser guardada em um cofre, não é para ser guardada dentro de um pote, ela é para ser praticada e vivida. E eu vou dizer algo aqui, eu quero que você guarde isto. A fé que nós recebemos, a fé que você recebeu, a fé que eu tenho, a fé que você tem, é mais poderosa do que qualquer bomba atômica no mundo. A fé que nós recebemos é mais poderosa do que qualquer bomba atômica do mundo. Jesus disse que ela chegaria à possibilidade de dizer aos montes, se transportem daqui para o meio dos mares, e os montes vão obedecer. De tão poderosa que é a fé. O que eu preciso, pastor? Você precisa apenas usá-la corretamente. Então você recebe a fé, ela é ativada em você quando você ouve a palavra.
mas a fé também é ativada em nós quando nós passamos por momentos de prova e de dificuldades. Então a fé é gerada em nós cada vez mais, é aumentada em nós quando nós estamos na luta e na batalha e na prova. E quando você entra nesta prova, você crê que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Jesus, tomando a palavra, ele disse: tudo é possível ao que crê. Jesus toma a palavra e diz: tudo é possível ao que crê. Você crê? Então tudo te é possível. E o Senhor disse: tendes fé em Deus. Quando cremos nele, tudo se torna possível. Agora você já viu pessoas que quando estão na prova, quando estão em lutas, quando estão em problemas, em dificuldades, batem em todas as portas, lutam, se esforçam com os seus recursos, de repente acaba tudo, aí eles fazem o que Deus mais gosta, que já deveriam ter feito no início. Mas eles vão até o limite, aí eles gritam: agora é só Deus. Deus estava esperando isso desde o início. Mas como ele não ativou a fé, como ele não creu na palavra que tudo é possível, ele se esforça, ele cansa. Deus fica olhando. Vamos ver até onde ele vai. Aí ele vai até onde não dá mais, aí ele grita: agora é só Deus. Deus diz então: deixa comigo, porque agora eu vou entrar em ação. Por que não crer nele a partir do primeiro momento em que ele já vai entrar em ação? Receba esta noite um batismo de fé. Receba esta noite uma graça que aumenta a tua fé, e nada mais te será impossível. Oh, glória a Ele! Cheguei em casa um dia, minha esposa estava deitada na cama, na base missionária. Fez gestos para mim, não falava mais. Colocou a mão que doía muito a nuca, a cabeça. Não mexia daqui para baixo, apenas as mãos. Eu me assustei. Coloquei ela num carro que tínhamos e viajamos quase 100 quilômetros para achar o primeiro posto de saúde. Quando cheguei lá, o médico, era uma clínica evangélica americana, o médico veio, olhou, fez os testes e disse: sua esposa está com malária cerebral. Quando ele disse que ela estava com malária cerebral, eu me assustei, porque a malária cerebral mata rápido, pode matar até em 6 horas. Coagula o sangue e a pessoa morre. Ele olhou para ela e disse: está com malária cerebral, corre com ela aqui para dentro. Levei ela para dentro e ele disse: deixa aqui. Mas nisso a minha fé foi ativada. Oh, glória! A minha fé foi ativada. E eu lembro da palavra de Jesus: seja feito conforme a tua fé. Saí do lado de fora do posto e chorei. E disse: Deus, eu creio que tu podes fazer um milagre. Derramei minha alma e voltei. Quando voltei, o médico saiu e disse: ele fez um milagre. Eu disse: como, doutor? Ela está paralisada, ela não se mexe, ela não fala. Ele disse: era para ela estar morta. A malária não subiu para o cérebro, desceu para baixo. Mas aqui um remédio e um tratamento de 2 dias está resolvido. O maior milagre já aconteceu, porque a fé foi ativada. Eu sinto a graça de Deus aqui esta noite. Há um mover de fé aqui, e coisas extraordinárias começam a acontecer agora no mundo espiritual. Levante as mãos aos céus e comece a entender o que Deus faz no mundo espiritual, de coisas que estão parecendo impossíveis. A fé é ativada.
Alamando, ai. Deixa eu correr para mim encerrar aqui. O texto que lemos é o contexto de Êxodo capítulo 1. Quando a Bíblia diz que o povo de Israel começou a crescer e aumentar no Egito. Faraó é tomado de inveja porque o povo hebreu está crescendo mais do que os egípcios. Sai uma ordem do trono de Faraó para que todo menino do sexo masculino seja morto. Matem todas as crianças do sexo masculino que nascer. Mas a Bíblia diz que as parteiras egípcias temeram a Deus e não matavam os meninos, principalmente duas delas, Sifrá e Puá. O rei ficou sabendo e mandou chamar as duas parteiras. Por que vocês não estão obedecendo a nossa ordem? A ordem do rei? E elas disseram: as hebreias são mais rápidas do que nós. Quando chegamos até elas, elas já deram à luz. Já esconderam os seus filhos, porque Deus sempre é mais rápido. Deus sempre trabalha adiantado. Deus sempre trabalha lá na frente. Deus tem solução de problemas que ainda não existem. O problema nem existe ainda, mas Deus já tem a solução. E é só você acreditar e crer e adorar, porque a solução já existe. E ela vai se manifestar na hora certa. Parece que eu vejo, pastor Flávio, os anjos olhando para Deus. Isto é uma conjecturação minha. Deus com um monte de coisas nas mãos e os anjos perguntando: o que é isso, Deus? Isto é solução de problemas. Quais os problemas? Eles não existem ainda, mas eu já tenho a solução. Oh, que Deus tremendo é este! Pastor, isso é bíblico? É muito bíblico. Deus cria o projeto da salvação, coloca o homem no Éden, o homem falha, o homem peca e o diabo vem. Acabei com tudo, rebentei com o projeto, nunca mais vai ter solução. Deus disse: não, eu trabalho lá na frente. Da semente da mulher vai nascer um, que vai acabar com você, vai trazer ele de volta para mim, está tudo pronto. É só crer e entender que ninguém para o que Deus já projetou. Eu vou repetir: ninguém para o que Deus já projetou. Ninguém para! Aleluia! Então ele viu que não dava para acabar com as crianças mandando matar. Ele dá outro decreto: todas as crianças sejam jogadas no Nilo. Não fique nenhuma criança, joguem no Nilo e matem todas as crianças hebreias. E nesse contexto, embaixo de um decreto de morte, embaixo de um decreto de destruição, nasce Moisés. Nasce Moisés embaixo de um decreto de morte. É para matar toda criança. E eu me pergunto e me perguntei por que Deus permite que Moisés nasce num período de morte, num decreto de morte. Mas a Bíblia vai dizer que a mãe de Moisés foi mais rápida. E pela fé, já nascido, foi escondido 3 meses pela fé. Pode decretar o que quiser, há uma fé que protege. Vou repetir porque isso é tremendo no mundo espiritual. Podem decretar o que quiser, há uma fé que protege. Há uma fé que esconde. E o texto diz: por 3 meses foi escondido. Deixa eu te dizer uma coisa: 3 meses de fé pôde salvar uma vida, mas não só uma vida. 3 meses de fé, 80 anos depois, pôde salvar uma nação inteira. 3 meses de fé pôde salvar uma nação inteira. A fé tem 2 poderes. Quais são os 2 poderes da fé?
A fé age aqui e agora, mas ela também agirá nas gerações futuras. Há uma palavra liberada do céu sobre a tua vida. A fé vai agir hoje, aqui esta noite, mas a tua fé cobrirá a tua geração futura, cobrirá as tuas gerações. Quem é pai, quem é mãe aqui, cubra a família pela fé, cubra os filhos pela fé, cubra os netos pela fé, cubra os bisnetos pela fé. A tua fé falará nas gerações futuras. Oh, a ordem era: peguem as crianças, e os egípcios estão correndo atrás das crianças, joguem no Nilo. Mas Joquebede diz: o meu Moisés ninguém põe a mão, no meu filho ninguém põe a mão, mas tem que jogar no Nilo. Se tiver que largar no Nilo, eu mesmo vou largar, eu mesmo vou colocar. A palavra de Deus é esta: não entregue o seu filho para qualquer um, cubra ele você mesmo, cubra ela você mesmo. Mas tem um mundo aí, porque o Nilo é um mundo, vai ter que sair, vai ter que enfrentar, vai sair coberto pela tua fé. Porque deixa eu dizer uma coisa para alguém aqui esta noite: o filho não é teu, é de Deus. E Ele pedirá talvez o teu filho para a obra dele. Então diz o texto que Joquebede coloca Moisés no Nilo. Olha o poder da fé. A fé em Deus, a fé em Cristo. A princesa, a filha de Faraó, está no palácio. De repente, do nada, ela começa a sentir calor. Que calor! Chama as servas. Venham! Que foi, princesa? Quero ir para o Nilo me banhar. Mas não é hora do banho. Não é agora que a gente vai. Eu quero ir para o Nilo agora. A fé estava movendo no trono de Faraó. A fé estava incomodando o trono do rei. A princesa de Faraó desce com as servas para o Nilo. E olha o poder da fé. Quando ela desce e entra no Nilo, é justamente a hora que o cestinho com Moisés está passando. Como que ela não veio antes? Como que ela não veio depois? Mas ela veio na hora certa. O rio tem a correnteza, e quando o cestinho está passando, ela entra no rio para se banhar. É o poder da fé agindo no trono. Eu creio que Deus move reis e coloca reis por causa de um filho seu que crê nele. Eu creio que Deus coloca autoridade e tira autoridade por causa de um filho seu, pela fé. O mundo não entende isso, mas quem tem fé e entende o mundo espiritual sabe do que eu estou falando. Este país está passando por momentos difíceis. Não me interessa o que vai ser amanhã. A minha fé está me cobrindo, está cobrindo as minhas gerações. E se for necessário, Deus arranca e Deus coloca para dizer: eu honro a tua fé. Receba esta graça esta noite, de crer neste poder sobrenatural. Mas eu já vou encerrando. O mundo espiritual é tremendo. E eu estou evitando entrar muito em testemunhos para ficar na palavra. Quando ela chega e vê o cestinho de Moisés, aqui, a princesa, a filha de Faraó, representa o quê? A morte e a destruição. Porque do trono do seu pai saiu a ordem: matem. Encontrou, mata. Joga no Nilo, afoga. E ela chega com isso na mente, com isso impregnado nela.
Estamos matando todos os meninos hebreus, todas as crianças hebreias. De repente ela vê aquele cestinho, há um choro dentro do cesto. As servas correm, olham, é um menino e é hebreu. Qual era a ordem normal? Afogue, mate, é hebreu, não pode sobreviver. Mas o poder da fé está agindo. O poder da fé da sua mãe está entrando em ação e o projeto de Deus está ali. É decreto de morte, ali está a morte, vai morrer, tem que afogar, mas a fé não deixa. O projeto de Deus não deixa. Pode decretar, pode mandar matar. O decreto é de morte, mas o poder da fé e o projeto de Deus muda o coração dela. Muda a mente da princesa. É para matar, ela diz: não, não mate, me traga ele é lindo, eu vou cuidar dele, vou amar ele, vou beijar ele, vou cobrir ele, vou protegê-lo, mas é para matar, não quero saber. Aqui dentro de mim agora não tem morte, tem amor, tem carinho, tem proteção, tem cuidado. É o poder da fé transformando aqueles que desejam a morte em teus protetores. Eu vou repetir: quem deseja a tua morte se tornará o teu protetor. Deus vai mudar o coração. Quem deseja a morte da igreja vai ser protetor da igreja. Quem deseja a morte da obra missionária vai ser contribuinte da obra missionária. Quem deseja que a obra missionária não avance vai ser aquele que vai chorar e vai dizer: Deus, levanta missionário. Deus vai mudar corações. Deus vai mudar pelo poder da fé. Você crê nisso? Você crê nisso? A fé tem o poder de trazer o inimigo a te beijar e te abraçar. Com a fé você sempre ganha. A Bíblia diz que 40 anos depois, Moisés recebe o título de príncipe do Egito. Porque no Nilo não estava uma criança hebreia. No Nilo estava o projeto de Deus para uma geração futura. Há um projeto missionário de Deus aqui esta noite, para gerações futuras. Você crê nisso? Você crê nisso? Há um projeto de Deus para gerações futuras. E esta igreja é geradora de projetos futuros. Esta igreja é geradora de projetos futuros. Como prova, pastor? Aqui está a prova. Aqui está a prova. Eu sou um menino do interior de Jabuticaba, do meio da roça, do meio do mato, que com 11 anos de idade eu vinha aqui nos congressos missionários. E só eu e Deus sabia o que estava acontecendo dentro de mim com 11, 12 anos. Um mover. E Deus dizendo: você não é um menino de roça, você é um projeto para o futuro. E daqui sai um menino para nações. E eu estou avançando e vendo Deus fazer coisas tremendas. E o projeto de Deus continua de pé e há uma fé que protege. Meu papai e minha mamãe não existem mais, mas a fé deles não morre. A fé continua viva. E ela vai protegendo e Deus vai dizendo: eu vou cumprir tudo. E eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer. É só você ir e a minha mão vai sobre você. É uma nuvem que protege. Fique de pé agora, porque eu estou sentindo essa nuvem se mover. E se Ele fez comigo, Ele vai fazer com gerações futuras aqui. É tremendo o que Deus está fazendo hoje aqui no mundo espiritual. Há alguém aqui que tem visão espiritual.
e está entendendo o que Deus está fazendo. Nações ainda vão ser alcançadas, povos vão ser alcançados através desta igreja. E eu quero orar por novas gerações aqui esta noite. Eu quero orar por novas gerações aqui esta noite. Por jovens, adolescentes, crianças que vão ser colocadas no Nilo. Vão ser colocadas nesta nova sociedade que está surgindo aí. Vão ser colocadas nas universidades, vão ser colocadas nos comércios, nas indústrias, nos meios tecnológicos. Mas vai ter uma fé que vai protegê-los e vai cobri-los. Há uma fé que vai levá-los muito longe. Eu vou repetir, há uma fé que vai levá-los muito longe. E eu quero orar por você esta noite. Jovem, adolescente, criança, pai e mãe que tem um filho aqui esta noite. É com você que o Senhor está falando. A tua fé cobre eles. A tua fé cobre eles. Onde estão eles? Traga-os ao altar e entregue-os a Deus esta noite. Pastor, eu não tenho aqui o meu pai e a minha mãe, mas você é um projeto de Deus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por famílias, por pessoas, por jovens, por adolescentes que o Senhor já tem incomodado, já tem queimado o coração. E há uma pergunta dizendo como, onde, de que forma. Eu também perguntava isso. Como, onde, de que forma? Deus disse, apenas creia. O resto é comigo. O resto é comigo. Talvez os seus olhos não verão, mas os seus ouvidos ouvirão o que Deus vai fazer com esta geração. Há uma fé que cobre. Há uma fé que protege. Talvez haverá decreto de morte, mas ninguém vai matar, porque o Senhor vai proteger. Talvez o diabo vá decretar coisas no inferno e vai dizer, eu vou destruir. Não destrói, porque há uma fé protegendo, há uma fé guardando. Oh, que coisa tremenda. Alguém que está aqui esta noite e disse, eu parei, pastor, na jornada. Será que ainda há esperança para mim? Enquanto você respirar, há esperança para você. Volte hoje, porque o projeto ainda continua de pé. Corre hoje de volta, porque o projeto ainda continua de pé. Há uma presença de Deus aqui. Comece a orar e a dizer, apenas me ajuda a crer, Senhor. Apenas me ajuda a crer, Senhor. Gedielson vai adorando e nós vamos orando. Os obreiros vão orando, os pastores vão orando, a igreja vai orando, os jovens vão orando. A presença de Deus está neste lugar. Tem crianças sendo colocadas no Nilo, mas não é crianças que estão sendo colocadas, são projetos de Deus. São projetos extraordinários de Deus, que mudarão nações, que mudarão povos, que mudarão gerações. Ore, ore, ore. Eu acredito nestas lágrimas. Eu acredito nesta entrega. Eu acredito nesse mover. Eu acredito nesta ação sobrenatural. Eu acredito. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Não importa quem você é. Talvez, eu não sei se eu vou voltar aqui. Você fez. Jesus conhece o seu interior. Eu retorno à África. Vou para outras nações. Não sei se volto. Esta é uma noite em que a fé está agindo. Tentando acertar. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite
Jesus apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Mas Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Mas Ele não desiste. Mas Ele não desiste. Mas Ele não desiste de você. Entra agora em ação. Mas Ele não desiste. Mas Ele não desiste. Mas Ele não desiste de você. Não importa quem você é. Não importa. Não importa o que você fez. Se é pobre, se é rico. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Jesus apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca tão grande assim. Mas Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca tão grande assim. Mas Ele não desiste. Mas Ele não desiste. Mas Ele não desiste de você. Mas Deus não desiste. Ele não desiste. Mas Deus não desiste. Mas Ele não desiste de você. Olhe aqui para mim. A palavra de Deus para você esta noite é esta. Ouça bem o que Deus diz. Por que você está preocupado com o futuro, se sou eu que tenho a porta do futuro e eu abro ela na hora certa? Apenas creia em mim, porque o futuro está nas minhas mãos.